continuassem comigo e depois, pode terminar, vocês podem ir à mesa novamente. Após a palestra da doutora Cristina, nós vamos abrir para perguntas, se alguém tiver dúvida, e aí a gente distribui aqui um papel para fazer a pergunta e a gente lê aqui na frente, e aí, ou para aí coloca na pergunta, se é para a doutora Cristina ou se é para o doutor Cláudio, tá bom? Obrigada, doutora Cristina, por favor. Bom dia a todos. Finalmente, quero agradecer muito a presença de todos vocês nessa manhã de sábado, agradecer especialmente a doutora Valéria Patrocínio, o doutor Rui Putrim, pelo convite e por estar aqui na Associação Médica Feminina. Bem, é importante dar uma contextualizada no meu percurso, né? Sou uma psicóloga um pouco atípica, né? Os psicólogos geralmente escolhem a área clínica, né? E eu, desde sempre, entrei para a Marinha e fiquei no setor de avaliação, né? Tive uma larga experiência em avaliação psicológica, fui professora, entrei logo para a academia, fui professora de psicometria por muitos anos. Então, a avaliação, o teste psicológico sempre fez parte da minha experiência, e dos 20 anos para cá, mais ou menos em 2002, eu estou na UF também, me dediquei à educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Então, o percurso é esse, é isso que eu vou apresentar para vocês. Uma visão um pouco diferente da do Cláudio, mas no campo da psicopedagogia. A ideia hoje é falar do exame neuropsicológico para as crianças e os sujeitos no espectro autista. Assim como a preocupação do ponto de vista das famílias e das professoras tem deficiência intelectual ou não. Até porque tem um certo ranço, uma certa estereotipia, e você tirar esse diagnóstico de deficiência intelectual. Ele não tem deficiência intelectual, ele tem altas habilidades, então tem sempre esse desejo aí latente, tão explícito, por parte das professoras e dos pais, de afastar o diagnóstico da deficiência intelectual. Tá? É muito mais aceitável o diagnóstico de transtorno do autismo, com altas habilidades, na maioria das vezes, então fica bem mais glamuroso do que a deficiência intelectual. Então, a avaliação neuropsicológica ela vai exatamente atingir esse ponto dessa distinção e apresentando o diagnóstico nem sempre aquilo que nós gostaríamos, mas enfim. A psicometria também tem um grande estigma dentro do contexto da psicologia. Os meus todos os jovens psicólogos agora, e ao longo do tempo eu acompanho isso, a psicometria sofre uma crítica veemente. Aqui no Brasil, mas no Brasil nem tanto. Já para essa tese lá no Brasil, a literatura, estão lá as produções. Mas aqui na nossa universidade, nossos alunos estão formados com esse estigma em cima da psicometria. Transformar o homem num número, vai muito mais estigmatizar do que acrescentar na avaliação psicométrica. E isso é um pouco verdadeiro no Brasil. Eu não acho, por exemplo, Maria Helena Souza Patti e várias autoras importantes que trabalham em psicologia escolar nos trazem essa crítica muito bem fundamentada, que é o seguinte: quer dizer, no Brasil nós temos uma desigualdade muito grande social. Então, nós temos uma criança aqui numa favela, numa escola glamurosa, no Rio Saque, no Abel, e temos uma outra criança numa escola aqui, tá? Um ambiente familiar, um ambiente social muito mais desfavorecido. É lógico que você vai aplicar o mesmo teste, haverá diferenças, e diferenças espúrias, que não são intrínsecas à criança, diferenças que vão refletir muito mais a ambiência no qual ela pertence, o histórico de vida dela, do que uma real deficiência. Então, é claro que a gente tem que respeitar essas críticas das professoras, somente da USP, tá? Que num Brasil desigual como nós temos, uma avaliação psicométrica usando os mesmos instrumentos, os resultados seriam escuros. Né? Então, essa questão política, muitas vezes, né, a gente não pode descartar. Mas hoje, de qualquer forma, vamos lá. Existe uma demanda muito grande de avaliarmos o nosso aluno, o nosso paciente autista na sua dimensão cognitiva. Como avaliar? Ela
paciente autista do ponto de vista cognitivo, ou não deficiência. Então, nós vamos falar dos problemas que nós temos nesse nível e um pouco dos instrumentos, né? O principal ponto, que até o Paulo Menezes veio, é uma coisa que está dentro do nosso contexto, mas é verdade. A discrepância entre os aspectos verbais e não verbais dos testes, dos instrumentos de avaliação. Todo instrumento de avaliação ele tem sempre uma dimensão verbal e uma dimensão não verbal. É claro que se a gente for analisar o perfil do autista, com as suas restrições, com as suas tipificações, com relação à linguagem, à comunicação, a contato, à interface, é óbvio que se você aprende um teste verbal, o prejuízo dele vai ser muito maior. Eu faço até referência a um artigo, acho que era Meredith, um artigo já tem alguns anos, uma autora americana, esse artigo eu devia ter guardado com mais cuidado, mas me lembro bem do contexto dele. Ela fez uma meta-análise, fez um levantamento de artigos publicados ao longo do tempo, que todos tinham o mesmo objetivo, analisar a relação entre inteligência, capacidade intelectual e o autismo. Mais de 70 artigos, ela fez uma meta-análise. E todos indicavam um índice muito alto, autismo e deficiência intelectual. E ela, isso é o resultado do estudo, dos artigos, todos indicavam que a deficiência intelectual está relacionada ao síndrome do aspecto do autismo. E ela questionou, quando ela foi verificar, no segundo momento, a metodologia utilizada, ela verificou que usava o extra, o Westphal, que nós estamos conhecendo bem. O extra, ele é dividido em duas partes, verbal e não verbal. E aí ela falou assim, não, esse resultado é espúrio desses artigos. Por quê? Porque determinado no teste verbal, os alunos têm dificuldade de compreensão e expressão verbal. Isso é uma judiação para os meninos, poxa. Eles não são intelectualmente deficientes, eles simplesmente não têm essa capacidade verbal. E até os testes não verbais também têm uma característica verbal. Hoje você traz a instrução do teste não verbal é verbal. Nem que você faça um teste não verbal, quando você comunica ele o que você quer, é uma relação verbal, né? É uma dimensão verbal que está em cena. E aí a gente saltou isso já há algum tempo, fazendo a crítica a essas pesquisas, pelo pouco cuidado que elas tiveram com relação à metodologia. Então, é um resultado que já nos dá um sinal de alerta de que alguma coisa na questão da avaliação cognitiva dos meninos autistas estava num caminho, digamos assim, espúrio. Tá? Mas, de qualquer forma, nós consideramos, fazemos os testes neuropsicológicos há muitos anos e verificamos que o próprio teste nos diz a discrepância entre o verbal e o não verbal é um sinal de alerta. E aí, quando a gente faz um teste neuropsicológico, há uma confluência entre aspectos verbais e não verbais na nossa intelectualidade. Ninguém é extremamente competente verbal, extremamente, né? Não existe essa defasagem topográfica, essa defasagem, essa discrepância, um sinal de alerta de que alguma disfunção está ali presente. Então, vamos analisar um pouco isso. A interface verbal, como eu disse, está presente em qualquer instrumento, qualquer contato tem ali uma possibilidade. E como os meninos autistas eles têm exatamente esse perfil da deficiência, é claro que eles vão fracassar nos testes. Então, igual a Marilena Santa, se eles estão de classe muito desfavorecida, é claro que eles vão fracassar. Eles não fracassam porque são deficientes, fracassam porque os instrumentos são inadequados, eles não estão acostumados. Não é uma coisa você aplicar um teste psicológico, isso eu me lembro muito bem, o teste psicológico é muito parecido com uma situação escolar. Você senta bonitinho, tem um lápis, tem alguém, mais ou menos, o psicólogo também, uma professora, faça isso, responda, acertou, não acertou, estou bem, não estou bem. Então, simplesmente na situação pedagógica da escola. Ora, se essa criança tem uma experiência muito empobrecida escolar, uma experiência que não é valorizada pela família, que ele vai lá só para tomar um lanche e tal, é claro que ali naquele momento, como psicólogo, nessa situação formal de testagem, tem fracasso também. Enquanto o aluno de classe favorecida, que já está acostumado com aquela disciplina toda de fazer o dever, de subordinar, de subordinar a professora, ele tem uma tendência a se dar melhor. Isso é uma questão posta bem importante. O teste psicológico ele é imune a essas possibilidades de análise crítica. O aspecto interativo, né, muito importante, né? Quem é que vai aplicar, quem é esse nosso
pacientes, né, fazer aquela contextualização do histórico. Ninguém pode sair aplicando um teste, mas sim, né, você tem que ver a história daquela pessoa, como o Cláudio falou, né, que família é essa? Tem um psicólogo, Paulo Marques, né, que dizia assim, nas palestras dele, mãe não adoece, mãe piora. Quer dizer, a mãe sempre vem com viés, né? Ah, meu filho é muito inteligente, não tem problema com isso, ele é muito inteligente. Então a expectativa da mãe deve ser considerada. Tá? Um diagnóstico de ciência intelectual dói narcisicamente a essa mãe, a essa família. Né? Então esse diagnóstico, muito melhor que o diagnóstico de autismo, que o diagnóstico de ciência intelectual. Teve esse professor, não, ele é muito inteligente, muito criativo, olha o desenho. Então, isso é o plano de fundo das nossas avaliações. A questão da cooperação, nenhum protocolo pode fazer o paciente cooperar. É mesmo ser muito bem organizado. Se ele estiver interessado, se ele estiver envolvido, né? E sem comunicação, até os aspectos não verbais são comprometidos. O problema da individualização, que o Cláudio colocou aqui, né, bem importante, e quando é sujeito, é um sujeito, não existe essa população deficiente intelectual, autismo. Aí nós temos uma diversidade muito grande de crianças, um grupinho de deficientes, nós temos uma riqueza enorme, uma diferenciação muito grande, assim como nos quadros autistas. Né? E por fim, eu vou falar da minha experiência das pesquisas na UF, a respeito da política de inclusão e intervenção psicopedagógica. O que é o teste neuropsicológico? Aqui eu estou falando pelo visto. Existem outros campos mais reduzidos, mais ampliados, mas o extra é um teste padrão, totalmente aceito até hoje. Né? Nós temos aí agora uma última versão, né? Que é o VIST, o EGRA e o VAS-5, né? Então, o extra é do Intelligence Quantitative, o extra é do Intelligence Scale. Então, temos as crianças de 5 a 15 anos, os adultos a partir de 16 anos até 80. Fazemos muito mais para solicitação de neurologista para quadros demenciais. Então, vocês, psicólogos jovens, queiram entrar nesse caminho dos exames neuropsicológicos, há uma demanda muito grande para identificar quadros, até para diferenciar, né? Quadros depressivos de quadros demenciais. O Cláudio faz isso muito bem, né? E às vezes a gente confunde, vovó, mamãe está muito esquecida, na verdade ela está deprimida, às vezes ela não está deprimida, ela está demente. Então, acho que o teste neuropsicológico, ele, uma forma de dar um dado diagnóstico importante, ó, se não é quadro depressivo, se é um quadro demencial ou vice-versa, né? Então, o que seria? A avaliação dinâmica, por que a avaliação dinâmica? Porque a gente vê a relação entre todas essas subdimensões, não são estantes, né? A avaliação dinâmica de todas as funções corticais, como o Cláudio falou, as funções superiores da inteligência, né? Atenção, memória, funções da linguagem, concentração, capacidade de cálculo, planejamento, por aí vai, abstração. A dimensão verbal, vou falar aqui rapidamente, eu acho que muitos de vocês já sabem, né? Então, nós temos um subteste de informação, e nesse sentido, as crianças também de classe desfavorecida vão ficar prejudicadas, as pessoas, de uma certa forma, né? Que é um nível de informação, então a riqueza do ambiente social que cada um vai influenciar, questões sobre eventos, objetos, lugares, semelhança. Eu acho que é um conceito bem importante. Eu acho que o teste de semelhança que envolve a formação de conceitos já é um sinal bem se a criança consegue, independente do contexto social, se ela consegue ou não formar conceitos, aí já é um indicador da inteligência. Porque a criança, no ambiente empobrecido, ela consegue formar conceitos. Tá? Então, aí já não tem tanta influência do ambiente social, teste de semelhança. O que tem em comum entre o telefone e o rádio? O telefone você fala, o rádio você ouve, mas eles são instrumentos de comunicação, eles são meios de comunicação. Então, a capacidade da criança de abstrair, de formar um conceito, isso aí vem bem naturalmente, não tão dependente do ambiente social e do histórico dela. E para o adulto, né, no VAS, a gente teria qual é a relação entre o ovo e a semente. Até para a gente fica meio complicado, né? Ambos produzem a vida, o ovo, a origem, e a semente também produz uma vida, no caso. Né? Aí nós temos capacidade de cálculo. Esse subteste é muito relacionado ao diagnóstico de transtorno do déficit da atenção, que é outra demanda muito interessante do teste
psicológico não é o único instrumento para analisar o transtorno de déficit de atenção, mas é um indicador muito positivo. As dificuldades de fazer cálculo mesmo, às vezes já está no nível de escolaridade mais avançado, mas ela é todos, né? A tendência de se complicar na área de cálculos, mas esse especialmente está ligado à distraibilidade, né? Compreensão, né? Habilidade de usar julgamento prático na vida diária, uma atividade social, organização do pensamento. Para adulto, esse teste de compreensão está muito ligado a você compreender simbolicamente, digamos assim, um provérbio. O que significa andorinha? Uma andorinha não faz verão? Isso se enrola mesmo nessa, fica ligada a questão da andorinha, né? Então, essa questão simbólica, né? Essa questão de abstrair e de representar no outro patamar um provérbio é bem importante. E para crianças, por que os carros precisam ter placa? Tem placa para você identificar, né? E tal. Então, essa questão da compreensão. Vocabulário envolve o conhecimento semântico. O dígito, geralmente, é um teste, como antigamente você fala, qual é o seu telefone? Eu falo para você, aquela memória de trabalho. Eu falo para você, você repete, não entendi nada, repete aí o telefone, tá? Essa memória de trabalho. Então, o dígito é isso. Você fala uma relação de número e aquilo vai ficando cada vez mais complexo. Enfim, pronto. Aí nós vamos para a inteligência não verbal. E aí eu repito, né? A inteligência não verbal, manipulativa, visoespacial, é muito importante na avaliação do nosso paciente, em potencial, né? Do nosso aluno ou paciente com transtorno de espectro autista. Porque eles tendem a ter um desempenho muito melhor espacial, não verbal do que verbal. Daí a importância desses testes. Em trabalhar nesse nível do que no nível verbal. E aí nós temos, então, a capacidade de ligar. Agora, os testes não verbais, né, essa dimensão não verbal, ela implica a capacidade de percepção, perceber um estímulo, o social, o objeto, e você ter uma resposta motora adequada. Então, é uma articulação percepto-motora. Então, é um talento, uma capacidade que implica uma articulação de duas funções cerebrais, percepção e resposta motora. Tá? Aparentemente simples, né? Mas às vezes para uma criança se torna uma tarefa complexa. Né? Completamento de figuras. Esse teste que estou aplicando, ali as minhas bolsistas, alunos de mestrado do CNPDI, eu acho que tem que fazer uma relevância aqui, uma citação ao mestrado da UF, fundado em 2015, que curso de mestrado de universidade de inclusão. Temos até agora um doutorado, mas como eu me aposentei em 2019, peguei pouca orientação. Mas ao longo desse tempo tem um trabalho feito de uma forma muito significativa em educação especial, com ênfase nesses perfis, pelo CNPDI. E aquele que é uma aluna minha do CNPDI, esse teste completamente você dá um percebe para o aluno, o paciente, ele tem que identificar o que falta naquele percebe. É óbvio que muitas crianças podem dizer assim, faltando um sol, está faltando um morro, está faltando outra pessoa. Tem que ser uma falta significativa, né, naquele evento. Ele tem que perceber o que falta, ele tem que distinguir o que é essencial e o que não é essencial. Então, se faltar um braço, tem outro, exatamente. Agora não, está faltando um brinquedo. Então, essa capacidade de você ser capaz de distinguir aquilo que é essencial. Aí a relação parte de todo também, que é muito importante. Às vezes a criança fica, o autismo tem um pouco essa tendência de se apegar no detalhe e não ter a noção abrangente do estímulo, né? Mas isso não é imutável, temos que lembrar da plasticidade, né? O fato de uma criança hoje estar apresentando um comportamento voltado para aquela monotemática, até só dinossauro, e não se interessar por outros modelos lúdicos, não quer dizer que ele vai ficar sempre assim. Aí a gente tem que ter uma crença na plasticidade, ter uma crença nas intervenções clínicas e psicopedagógicas, isso pode superar. Bem, então esse completamento de figuras é um teste interessante em relação com a atenção, enfim.
cubos. Esse subteste cubos é bem interessante. Ele parece um pouco um Hegel. Não sei se vocês conhecem a inteligência não verbal do Hegel, um teste internacionalmente conhecido, historicamente bem. Por exemplo, a minha colega Cristina deu, eu só aplico o Hegel. Não preciso de vários, eu aplico o Hegel, eu já sei se tem adolescência. É claro, o que o Hegel tem parece um pouco os cubos, mas ele mais matrizes progressivas, é que ele é transcultural. Você aplica ele em qualquer contexto cultural, ele não está ligado a nenhum símbolo específico, nenhum contexto. Então ele pega a capacidade intelectual de uma forma bem primitiva, né? Independente da experiência cultural, do contexto do qual o sujeito está inserido. Mas os cubos, nós temos aí uma capacidade de síntese, análise, planejamento de coordenadas físico-espaciais e praxia, porque como é que é o teste? Você apresenta lá um conjunto de padrões geométricos, apresenta uma figura e dá 9 cubinhos, pode dar 4, depois passa para 9. E aí, aqui no caso da 9, mas começa com 4. E ele tem que reproduzir aquela figura. Então ele tem que captar a essência daquela figura, que aquela figura, na verdade, é um conceito, não é um conceito verbal, é um conceito espacial, mas é um conceito. Ele tem uma estrutura, não é algo indiscriminado, né? Mas ele tem ali uma coesão. Como a gente psicologista, ele tem uma gestalt, lembra? Ele tem uma gestalt. Então o aluno tem que o paciente tem que perceber essa gestalt e reproduzir, tem que ter essa capacidade de reproduzir. Armar objeto é super manjado. Qualquer mãe aqui sabe o que é o quebra-cabeça. É tão simples para a nossa cultura, mas o quebra-cabeça é fundamental. O Tangram, né? Ele é histórico, ele é milenar, né? Se faz com quebra-cabeça. Quer dizer, formar um quebra-cabeça desde mais simples aos mais complexos implica numa capacidade do sujeito de abstrair. O que eu vou montar? Eu não posso montar pelos detalhes, eu vou montar pela ideia. Vou montar um carro, vou montar uma face humana, né? Vou montar, estabelecer a noção de todo e, claro, depois dos detalhes. Mas o quebra-cabeça é um instrumento não só de avaliação, como de desenvolvimento cognitivo, bem importante. Isso a gente faz, né? Está aí no nosso cotidiano na educação infantil. Ainda nas escalas não verbais, nós temos esse arranjo de figuras. Arranjo de figuras é um teste que vai implicar uma previsão de acontecimentos. Você dá, na verdade, ele trata-se de uma sequência de um episódio e você dá embaralhado para ele, você dá uma ordem aleatória e pede para que ele coloque o início, meio e fim. Né? Então, é um teste que implica em planejamento, capacidade de compreensão do significado, e aí implica numa situação social. E aí o autismo pode brecar. Se for uma situação social, há uma tendência de que se identificarem menos em algumas vezes, porque figuras humanas. Então, é sempre um ambiente sociocultural. E por fim, o raciocínio matricial, aí não tem na infância, mas tem o VAIS, sempre o adulto, né? Que é o matriz, o raciocínio matricial. Parece muito Hegel, né? Então, também, os estímulos dele não remetem a nenhum aspecto de nenhuma cultura especificamente, e cabe, então, uma inteligência no nosso sentido bem. Esse dígito é bem atenção mesmo, atenção, memória, diz do símbolo, né? Em cima ali nós temos vários estímulos, dentro de cada estímulo tem um sinalzinho, e ele tem que reduzir. Aqui também ele fica não só a produção motora, mas com uma velocidade da ação. Então as crianças que são mais lentas, para 2 minutos elas fazerem, elas são purificadas. Eu às vezes não considero não. Aí eu saio um pouco do padrão e considero o aspecto só qualitativo e não quantitativo da rapidez. Mas esse teste ele conjuga a qualidade da ação com a rapidez. Em alguns momentos da nossa vida, de uma forma geral, a rapidez implica, é uma questão fundamental. Se fizer aquilo lentamente, já era. Né? Então, nós não podemos descartar a rapidez, o tempo de reação do sujeito, né? É uma coisa importante. Mas nesse caso, se você estiver interessado mais na qualidade da percepção da criança, você pode descartar o aspecto de velocidade. Mas não que o aspecto de velocidade não seja importante, né? Em alguns contextos.
Essas escalas WESC, como são escalas padronizadas, o padrão delas é a nota C, que tem uma média, desvio padrão para mais e para menos, e a média de 10 vai até 20, e a gente pode transformar também em percentil. Ali no caso, eu transformei em percentil. O que significa isso? Significa nota padrão, aqui os psicólogos, eu sei que tem um psicólogo gosta de psicologia. Isso, ao longo da minha experiência, eu já como professora, mas só para lembrar, quando a gente aplica um teste padronizado, nós estamos sempre, nunca analisando aquele sujeito individualmente, mas sempre comparando aquele desempenho com o grupo padrão ao qual ele pertence. O que é um grupo padrão ou um grupo normativo? É a faixa etária dele. Nós estamos comparando o desempenho de 12 anos com de 8. Né? Então, a faixa etária é muito importante. Sexo, como o Cláudio falou, que tem diferença sexual. Então, em alguns testes tem população feminina e masculina. A idade é sempre muito importante. E em testes com adulto é importante também, em alguns testes, o padrão fazer referência ao nível de escolaridade. Então, às vezes, uma senhora, né, que você vai aplicar, que não tem escolaridade nenhuma, ela vai submeter a uma outra tabela. Mas quem tem nível superior, nível médio, por exemplo, ele tem várias tabelas, né? Tabela de escala geral, né, de quem tem nível primeiro grau, depois tem o segundo grau e tem nível superior. Né? Temos o rating avançado, também fica Marinho, lembro de teste, fizeram teste, só que eu já era ali professora de psicometria, então foi meio pesado a minha seleção. Então, quando eu fui fazer o teste, o rating avançado, é muito pouco utilizado. É um teste de inteligência só para quem tem nível superior. Mas assim, o padrão é isso. Você não tem uma avaliação, é sempre uma avaliação relativa ao grupo ao qual você pertence. Tá? Então você está sempre comparando, que às vezes é um pouco perverso, mas comparando um sujeito com as crianças da faixa etária dele. Tá? Então isso é a ideia de padronização. E aqui nós vemos claramente uma diferença, e certamente deu discrepância, entre os aspectos verbais e não verbais. O sujeito autista ele tende a ter um desempenho muito mais favorável, ainda que não muito elevado, nos aspectos não verbais, na escala de execução. Aí um exemplo de um teste também não verbal, que não é um reino, mas é muito comum, habilidade espacial. Como é que você vai montar aquela pirâmidezinha ali, né? Aqui também lógica não verbal. A figura de rei é um teste relativamente novo, né? De ciência é novo, mas é bem importante, tem um prognóstico bem interessante, os artigos demonstram. A figura de rei é uma figura complexa, né? Então você pede ao sujeito para reproduzir no lápis essa figura. Por que a gente usa lápis de cor? Porque vai importar muito quando ele reproduz essa figura, o que ele vai desenhar primeiro. E supõe-se, né? Supõe-se de uma forma comprovada que as pessoas que têm maior capacidade intelectual, elas tendem a perceber ou percebem de uma forma mais genérica, ou seja, elas desenham primeiro o retângulo e depois vão para os detalhes. Quando o sujeito começa a desenhar a partir dos detalhes, já é algo que vai desfavorecer no sentido da avaliação cognitiva. A ideia é que ele capte de início que é um desenho que tem um retângulo e que tem vários outros detalhes. Então, isso é uma coisa que nós vamos considerar. É uma avaliação bem interessante, né, da construção visoespacial e depois, então, num outro momento, depois que ele reproduz o desenho, ele vai desenhar sem o desenho estar presente, ou seja, pela memória dele. Então, daqui nós temos uma memória visoespacial imediata. Ele desenha logo, a gente pede que ele desenhe logo após. Eu faço isso, não com criança, mas eu faço com sujeitos a partir de 16 anos, eu faço. Aí, a curva normal, que o Cláudio já mostrou, né? Nós temos deficiência a partir daqui, né? Aqui deficiência severa, aqui mais ou menos os pais de normalidade, aqui a média, os sujeitos que estão em volta da média são mais ou menos 70%, aqui média inferior, as crianças que têm altas habilidades, são bem pouquinhas, né? Então, altas habilidades e deficiências, que na nossa população tende a ser um percentual pequeno. Bem, a avaliação neuropsicológica, ela vai muito em cima de uma abordagem da inteligência
do olhar. Como é importante isso, né? Quando você está na ação intelectual, ela é sempre intencionalizada, a ação inteligente ela é dirigida para alguma coisa, para resolver um problema para alguém, eu estou fazendo alguma coisa para alguém, né? Mas sempre existe essa expectativa. Tem ordem de intencionalidade, a atenção também vai ser sempre compartilhada, a percepção do olhar, em direção a quem? E a teoria da mente. Acho que muitas pessoas já devem conhecer o que é a teoria da mente, embora esse nome seja um pouco inadequado, mas a tradução ficou dessa forma mesmo. Quer dizer, paralelamente à noção de déficit inato na capacidade de entrar em sintonia afetiva, e as teorias afetivas já estão explicando o autismo, nós encontramos mais recentemente explicações de danos na capacidade de meta-representar. Quer dizer, você pensar o pensamento do outro, ser capaz de imaginar o que o outro está pensando. Eu teria que trazer para vocês o padrinho da série da Anne, e eu apresento muito para os meus alunos, mas enfim, é a capacidade da criança perceber o que o outro coleguinha está sentindo. Mas tem uma coisinha que eu vou contar para vocês. Tem uma colega minha de São Paulo, que ela filmou um cenário de pré-escola, crianças de um ano e meio, todas andando de um lado para o outro, cheio de cuidadora, né? E tinha uma que berrava muito. Não, berrava muito não, calma. Ela estava junto com a cuidadora. E a cuidadora, dando aquele... De repente, essa cuidadora sai de perto dela, vai fazer alguma coisa lá, numa sala. E ela fica sozinha. Aí ela abre um berreiro. Aí um coleguinha, desse tamanho, do lado dela, pega a mãozinha dela e leva lá para a porta onde a mulher tinha sumido. Era uma porta desfiando, assim. A pessoa entra. Percebe isso? Quer dizer, uma criança de um ano e meio se colocando no lugar da outra. Você está chorando? Sua cuidadora saiu? Mas eu vou te levar lá. Olha a sensibilidade, olha a empatia. Isso é natural nas crianças, mas não tem que pensarmos em tão ter idade. Muito engraçadinho, ela pegou a mão do coleguinha e filme. Foram autorizadas a fazer essa filmagem e levou lá para onde ele estava. Quer dizer, é disso que nós estamos falando. É exatamente isso. É aquilo que, infelizmente, nós vamos ter um prejuízo ou uma diferenciação, no caso do perfil do espectro autista. Essa incapacidade, às vezes, de se lançar no lugar do outro, perceber como o outro e prever como o outro vai se comportar. É bem interessante isso. Então, a teoria da mente significa a capacidade de atribuir estados mentais a outras pessoas, outras crianças, e predizer o comportamento, o que ela vai fazer, o que ela vai fazer. Paulo já falou de inteligência, questão relacional, então nós não podemos conceber a inteligência pelo ponto de vista cognitivo. Né? A gente tem que perceber que a inteligência tem seu aspecto social, tem seu aspecto emocional, aspecto relacional. É claro, todos nós sabemos, o Gardner, quando trouxe essas novas possibilidades de a gente analisar, o sujeito não é bom na matemática, não se dá bem musical, mas ele socialmente é encantador, ele seduz, ele vai na festa, ele está presente. Então, essa inteligência social é bem interessante. A gente tem que considerar esses aspectos. A questão sinestésica, tem gente que não dança, não consegue, tem outros que têm uma maleabilidade que nos encanta, tem gente pequenininha. Então, isso é um aspecto que deve se considerar. A questão interpessoal, né? Pessoas que têm uma capacidade de comunicação. Então, essas outras possibilidades de inteligência, de integração, teoria da mente, já falamos. Então, a questão da empatia, eu não diria que os autistas está ausente. Eu acho que a gente está pensando muito hoje em termos estigmatizantes, rotulantes, evitar um pouco essa terminologia. É uma coisa da nossa contemporaneidade, né? Coisa que antigamente tinha, né? Pessoa com deficiência. Então, hoje está se falando muito disso. Eu acho importante, do ponto de vista nosso, do cuidado com o autista, retirar um pouco esses estigmas, né? Então, não é que o autista não tenha capacidade de empatia, mas a forma dele de se comunicar com você é diferenciada. Então, há de se ter um cuidado para perceber esses sinais de conexão que ele pode estar nos trazendo e a gente não consegue perceber, porque não é padrão. Né? A teoria da mente representa a vertente cognitiva da empatia, pois se refere à capacidade de inferir o pensamento do outro. Aí, tudo que nós já sabemos, né? Eu acho que ninguém veio aqui para ouvir isso, mas enfim, prejuízo no desenvolvimento. Eu acho que até não é um prejuízo, é um desenvolvimento diferenciado. Eu estou aqui reproduzindo um conceito clássico, né? Habilidade de interação
interação social, recíproca, habilidade de comunicação, presença de comportamentos, interesses e atividades estereotipados, né? Resistem ao toque, ficam felizes quando deixados sozinhos, aí tem que realmente respeitar nesse sentido, estão sempre no seu próprio mundo, nem sempre. Tem problemas de empatia, também eu digo isso, uma forma de empatia diferenciada, não tem o interesse de resolver, aí reportamos a teoria da mente, não precisam exibir seus interesses para os outros. Aí nós temos essa tríade, que todos nós já sabemos, pessoal, interesses mais restritivos, comportamento mais restritivo, as rotinas, né? Então, quando a gente faz uma intervenção psicopedagógica, as professoras, acho que já tem algumas professoras aqui, é importante respeitar a rotina, para respeitar essa noção de flexibilidade. Olha, quem vai chegar aqui? É o meu mediador. Esta hora agora é a hora de eu fazer. Então, esse respeito à rotina, que eu acho que é importante até para qualquer criança, dentro da normativa, né? A questão de flexibilidade. Tem uma autora que fala assim, não vamos falar mal da rotina, né? A gente fala tão mal da rotina, mas a rotina é muito importante para desenvolver essa noção de flexibilidade das crianças. Então, esses rituais inflexíveis, aí já... Então, a ideia aqui é que esses não funcionais, né? É que a gente possa produzir funcionalidade. E não é funcional, mas isso não é algo que não possa vir a ser alterado. Atraso a ausência da questão de linguagem, também eu não diria atraso, mas uma linguagem diferenciada, aí sim, não verbal, muitas das vezes, linguagem estereotipada, repetitiva, idiosincrática do atraso. A brincadeira, essa coisa da brincadeira, a gente de psicologia da educação valoriza muito, quer dizer, a capacidade da criança de fazer o faz de conta, né? Pegar isso aqui é um vilão de que é isso, negócio para regular nos slides, e a criança começar a dizer que isso aqui é um avião. Muitas crianças fazem isso, pega qualquer brinquedinho e falam, isso é uma coisa, do ponto de vista intelectual, extremamente relevante, porque ela está usando um negócio que não se parece com um avião, mas sim, a essência para ela é um avião. E está o quê? Está na água? Não. Está na terra? Não. Está no ar. Então, em essência, ela está representando um avião. Então, essa capacidade de representar que aparece lá na lógica piagetiana a partir de 3 anos, 2 anos, às vezes, do ponto de vista do autismo, ele demora um pouco a aparecer, e na maioria das vezes não tem capacidade de representar, não tem capacidade de simbolizar, não faz brincadeira de faz de conta, não adianta do teatro, ele não vai conseguir se colocar no outro papel. Isso não é verdade. A gente vê, a partir de intervenções, que as crianças podem sim, a partir de várias intervenções, e galgando esses novos espaços. Né? Então, a questão da brincadeira de faz conta. E essas características associadas, que até a Valéria estava falando, né, da importância dos teóricos, né, a questão alimentar, hipersensibilidade, realmente está presente, então tem que ter todo um cuidado, né? Andar nas pontas dos pés, atração por água, rodar objetos. Né? Isso aqui é um desenho de uma paciente minha, tinha mais ou menos 12 anos, também já vinha com um diagnóstico meio organizado, eles só queriam saber o nível intelectual dela. Eu falei, você, por favor, desenhe a sua família. Ela falou, coisa de família, desenhe a sua família. Tá bom. Aí ela desenhou, me afastei um pouco, aí ela desenhou isso aí, o sistema solar. Eu falei, mas que lindo, adorei esse seu desenho, sistema solar. Mas eu queria mesmo que você desenhasse a sua irmã, a sua família. Ela, sim. Aí guardamos esse desenho, tem outro papel para ela, ela ficou. Ela desenhou novamente o sistema solar, está aqui minha família. Então foi interessante, né? Porque naquele momento ela não tinha essa conexão e não conseguia fazer essa representação. Para ela, o sistema solar. E aí eu chego nas minhas pesquisas lá da UF, usar a perspectiva de avaliação cognitiva dentro do paradigma da avaliação interativa do Suriel, baseado também na teoria do Vigor. A concepção, a ideia é que você tem uma inteligência real, uma capacidade intelectual real e um potencial. Essa real aqui é tudo que o sujeito já tem como patrimônio dele, tudo que ele já conseguiu. É o resultado do teste neuropsicológico. É aquilo que ele já tem consolidado como patrimônio intelectual. E o potencial, isso é uma visão retrospectiva. E numa visão de desenvolvimento
né? Você pode desenvolver essa criança. Quer dizer, além do desenvolvimento dela normal, ela pode instigar esse desenvolvimento. Então, a avaliação interativa ela vai avaliar todas essas dimensões: percepção, aprendizagem, solução de problemas, mas dentro de um processo ativo. Então, aí o psicólogo já não fica passivamente analisando, mas ele ativamente, tá? Ele tem uma intenção de modificar o funcionamento cognitivo. É possível? Vamos ver. Difere dos testes convencionais, né? O que é a avaliação? Aí no contexto psicopedagógico. Aí eu vou me afastar um pouco da perspectiva que o Cláudio ressaltou hoje. Porque essa criança nossa autista ela está onde? Porque então as crianças de 5, não estou nem falando de 0 a 6 anos. A gente vai abrir parênteses, o professor abre um monte de parênteses, né? E de 0 a 6 anos, lá em Portugal, achei interessante, eu vi meu pós-doc lá, eles têm, lá é muito menor, né? Mais fácil de implantar. Lá eles têm um SNP, Sistema Integrado de Intervenção Precoce. Então a criança nasceu, algum elemento de risco ao desenvolvimento está presente, ou fisiológico, ou enfim, qualquer forma de avaliação que nós sabemos que temos hoje, forma de avaliação em crianças em ter idade, ainda bebês, e aí eles entram, se tiver em diferentes riscos, né? Tem risco severo, moderado, risco leve, ele entra no programa. E aí, de 0 a 6 anos, ele é submetido a várias intervenções para evitar o atraso no desenvolvimento dele. Muito interessante. E aí, esse sistema, ele é uma integração de 3 níveis oficiais de atenção. A previdência, que dá um apoio à família, através da previdência social, olha só. O nível médico, é claro, o nível clínico, né, médico, e o nível educacional. Então, por exemplo, as meninas mestrando lá da Universidade do Minho, no mestrado em educação especial, faculdade de aprendizagem, muitas delas já eram mediadoras dessas crianças, elas fazem visitas à criança. Então, intervenção precoce de 0 a 6 anos, quem é a protagonista? É a professora? Ainda não. É a família. Então, o objeto é pedagogizar, orientar essa família para garantir o desenvolvimento dessa criança que está em risco ao seu desenvolvimento. Bem legal, né? Eu achei esse conceito, eu não fui muito por aí, mas eu fiz um curso lá de intervenção precoce bem interessante. Criança de 0 a 6 anos, é pré-escola, né? Quer dizer, desde o nascimento. Mas aqui não, aqui nessas nossas pesquisas a gente pega crianças de 5 a 15 anos e nós começamos a trabalhar com elas nas escolas públicas aqui no município de Niterói. Um trabalho muito interessante. Tiro meu chapéu para as professoras do município, a política educacional está muito bem fundamentada, tá? As salas de recursos, as salas de apoio, mediadores mais ou menos, mas nem sempre temos mediador. Vamos ver o que é isso. O que é avaliação interativa? É você eleger um sujeito, pode ser pedagogia ou em psicologia, que possa estar junto a esse aluno, ou na sala regular, ou na sala de recursos multifuncionais, para garantir o desenvolvimento dele. E aí você tem que ter essas 4 perspectivas que eu elenquei aqui, tem outras. A intencionalidade e reciprocidade, quer dizer, a cada ação do sujeito, esse mediador, ele tem que estar ali para produzir no aluno, por exemplo, uma tendência muito grande de se distrair, para ele voltar, olha, o que nós estamos fazendo? Se uma professora na sala regular não pode fazer, esse mediador na sala de recursos pode fazer. Uma atenção mais individualizada. Já tem o PEI dele, que é um programa individual educativo, né? Um programa educativo individualizado, já sabe quais são as necessidades mais específicas dessa criança, o mediador vai em cima, né? É a atenção, seus comportamentos estereotipados, né? E aí, o mediador produzindo no aluno um estado de vigilância, um sentimento de competência. Muitos deles se perdem. Aí eu sei fazer, isso aí eu não aprendi ainda, não consigo fazer. Então, retirar essa criança desse lugar, não sei fazer, não quero fazer. Enfim, ele traz da família e está presente na escola também, esse ego, esse sentimento de incompetência e de autodeterminação. A mediação do significado significa, refere-se a um aspecto afetivo emocional do estímulo. Aqui no caso, esse instrumento é fantástico. É a Caixa Escola, da Ana Maria Lacombe, um material psicopedagógico muito interessante.
E a criança vai montando a escola dela ali com a mesa, quem é o professor, ele constrói ele no cenário, para poder desenvolver nele a capacidade de representar uma situação vivida. Tá? É um aspecto motivacional e afetivo, possibilidade de transcender a necessidade imediata. Tudo que você faz ali, você supõe que o sujeito, na vida real, possa aproveitar esse conhecimento. Não uma experiência única, né, naquele espaço de tempo, mas que ele possa aproveitar isso e outro. E aí a gente tem o retorno das professoras muito positivo. Pô, depois que ele entrou no projeto, ele não modificou sobremaneira. Aí modificou só intelectualmente, ele modificou a atitude dele com relação ao desempenho dele. Tá? Então tem essa questão da autoconsciência. E a regulação de comportamentos impulsivos. Muitos deles já estão acostumados a fazer a coisa meio de qualquer maneira, meio no impulso. E aí a regulação desses comportamentos impulsivos é bem significativa. Aqui uma outra aluna minha do mestrado, CNPDI, aqui ela usou outro protocolo. Nós não gostamos desse protocolo, não, mas é porque a gente construiu um protocolo um pouco mais flexível, mas era um protocolo com a caixa lógico-simbólica de todo o que a gente ia trabalhar com ele. O nosso projeto tinha como objetivo analisar o impacto de ações psicopedagógicas lúdicas dentro do contexto lúdico, na perspectiva da avaliação interativa, via jogos educativos e material concreto, sobre as estruturas cognitivas, em especial dimensões lógicas de aluno com transtorno de espectro autista, no contexto da política de inclusão nas escolas públicas do município de Niterói. O que é isso? Pré-teste, intervenção e pós-teste. Isso é uma metodologia do Suriel que implica uma pesquisa com um certo controle. Você aplica um pré-teste, um protocolo, alguns subtestes com ele e vê o desempenho dele real. A ideia mesmo da zona de desenvolvimento profissional. Como é que está o desempenho dele agora? Aí passa semanas, aí você tem todo um planejamento, alguns são 2 semanas, outros são 4 semanas, a gente fica com 2 meses, fazendo as intervenções com instrumentos e com a ação do mediador. A importância da relação com o mediador. Depois a gente faz um pós-teste sem o mediador e analisa a diferença, e eu, como professor de psicometria, sempre faço uma análise psicométrica da diferença pré e pós-teste. Acho até níveis significantes, mas também não é preciso fazer, não. Tem muita literatura, muitos artigos que analisa a diferença do pré-teste para o pós-teste do ponto de vista qualitativo. Tudo bem. Tá? Aí é a caixa lógica simbólica. Todas essas dimensões são dimensões que o psicólogo conhece, são dimensões piagetianas do desenvolvimento cognitivo. Como é que é a ação desse mediador? Tá? O avaliador, ele vai sempre ter como a gente já falou, uma atitude ativa. Ele nunca vai ficar muito espectador, né? Então ele vai oferecer pista, ele vai dar um toque, ele nunca vai ser imparcial. Tá? Instruções passo a passo. A criança com suspeita de déficit intelectual, ela sempre tem que, as instruções têm que ser muito claras, às vezes repetir as instruções, feedback sistemático. Ela acabou de fazer, olha, muito bem, valeu, tá certo, olha, tem que rever isso. Então, o feedback para cada ação do sujeito ele tem que receber um feedback. Suporte e representação. Ele não conseguiu fazer, você vai lá e faz para ele, né? Mostra como é. E diagramas, né? Estímulos à autorregulação. Depois a gente vai falar desse conceito de autorregulação dentro da compreensão. E aí a gente acaba atendendo as necessidades singulares desse sujeito, né? Para superar essas duas dificuldades. Esse projeto aqui foi um projeto que a gente criou de crianças não oralizadas, crianças que não falam. Escola pública aqui de Niterói. Não tem conexão oral, não tem habilidade oral. E a gente começou a ter, mas eles tinham outras tantas habilidades. Desenvolveu, então, essas linguagens diferenciadas das verbais, como imagens, material concreto, né? E mapas, capacidade de perceber e transformar e recriar diferentes aspectos do mundo visual e espacial, sensibilidade para detalhes visuais, isso tudo eles tinham, ideia, graficamente, orientação tridimensional, e a gente percebeu que eles se identificavam muito com essas práticas não verbais. Alguns eram técnicos, alguns eram jogos, possibilidade de linguagem que não apenas é verbal, mas a gestual, a física, a gente
a exercitar o olhar. Quando um olhava, quando ele olhava, a gente já começava a esse exercício do olhar, né? Aí a gente montou esse projeto que começou com um desses meninos. Ele estava se perdendo muito na escola. Ele vinha lá da região de Pedotiba, tinha que parar na escola. Ele vinha sozinho, tinha 12 anos. Tipo, e ele estava se perdendo. Em vez de parar na escola, ele parava lá na cidade. Ele tinha que tomar um para a volta. E ele transitou: por que você chegou tão tarde? Ah, não, ele de novo. Então a gente começou a ver essa questão da orientação espacial. E aí, junto com a professora, foi tudo uma equipe. A gente começou esse projeto, a conexão da ação do olho no espaço físico. Pensar onde nós estamos, como é que é a escola. A gente começou a fazer a planta baixa da escola. Não desenhar a escola, mas só na planta baixa. Onde é o banheiro, onde é a sala do diretor, onde é o pátio. Eles começaram a desenhar. E a partir daí, onde eu estou, para que é isso? E aí, no final, eles construíram essa maquete da própria escola. Culminou com a construção da maquete. Contextualizar espacialmente a escola no bairro, as possibilidades de deslocamento dos alunos. Eles basearam a escola para o seu recurso vivencial e o apoio pedagógico nessas alternativas de alfabetização, aprendizagem e avaliação. Mas eu só queria dizer aqui, nesse aqui, que eu tinha um aluno da física, que era um dos bolsistas, que ele chegou a usar o Google Maps e o Google Earth. Né? Então ele começou, botou lá no programa: onde você mora? Ah, eu moro lá no interior de Pendotiba, um difícil acesso. Ah, isso não vai aparecer não, aqui aparece a escola, aparece a igreja, na minha casa não vai aparecer não. Ele mora lá no lugar, lá não sei aonde. Não, ele vai aparecer. E esse meu aluno, ele começou lá no Google Earth, porque são fotografias que ele tira, e apareceu a residência dele. Eles ficaram encantados. Quer dizer, o Google Earth como uma forma de você perceber onde eu estou, aqui é minha casa, para onde eu vou, para a escola, o percurso, a rota, como é que eu faço para ir para a escola? Onde é a rota? Isso é muito interessante, não tem nada a ver com a oralização, com o verbal, é uma experiência espacial, não sei, intelectual. É aprendizagem que está contribuindo para a inserção desse sujeito no mundo real, no mundo da experiência. Eu tenho que sair da escola, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que ir domingo, eu faço qualquer coisa, vou brincar, onde é a pracinha, onde é a igreja. Então, essa forma de inserir dentro dessa questão espacial é muito interessante. Eu agradeço muito a esses meninos, não eram só ideias minhas, os próprios alunos. Tem um aluno também, esse aqui, ele é aluno da teoria da computação, se interessou pelo projeto com uma amiga minha, professora, eu vou fazer meu TCC com a senhora aí na escola. Então, vem. Aí ele vem na Torre de Hanoi. Então, só vou voltar aqui essa importância da metacognição. Esse é um conceito desenvolvido por esses dois autores, mas tem um livro de uma colega minha, que é Eveli Brokovich, da Unicamp, e ela desenvolve isso nas pesquisas, que é a questão da metacognição. Né? Os processos metacognitivos, eles estão envolvidos na memória, na leitura, na compreensão do texto, no raciocínio lógico, e a intervenção psicopedagógica utiliza várias estratégias de apoio e é fundamental, considerando que esses alunos com rendimento escolar baixo, eles têm pouca capacidade, o que o aluno normal tem de arrumar uma estratégia para decorar, quer dizer, você vai estudar, você anota, ela já estuda fazendo um desenho, ela estuda marcando o livro. Cada um de nós, no processo de aprendizagem, identifica uma forma de você gravar mais, estudar mais, né? Eu quero mais imagem, eu quero ver um filme, né? Então, essas crianças, ou deficientes intelectuais, ou com TEA, eles têm recursos muito empobrecidos de desenvolver essas estratégias. É preciso que haja a presença de um mediador. O conceito de metacognição é a capacidade, muito relacionada à teoria da mente, né? E a capacidade de você tomar autoconsciência do seu processo, dos seus processos cognitivos. Poxa, eu aqui, Cristina, com minha memória está de xerife, está um horror. Né? Poxa, eu prestei atenção naquilo, esqueci, meu celular em casa, vou ter que voltar. Então, você está, a todo momento nós estamos usando o processo metacognitivos, que é tomar consciência das nossas mazelas intelectuais, ou às vezes até das nossas competências. Pô, eu sou muito boa, né, em fazer, em se empenhar, isso eu sou boa, para planejamento eu sou boa, eu sou
ser introduzida nesses processos metacognitivos, que é tomar consciência de si próprio do ponto de vista intelectual. Refere-se, então, a tomada de consciência dos processos. E tem uma coisa mais adiante, que é a autorregulação. Quando você erra, tem uma ação intelectual inadequada, a tendência sua imediata é autorregular. Por exemplo, no basquete, eu estou jogando lá a bola. Se eu joguei na travezinha, para o lado direito, segundo a minha jogada, eu vou pular um pouquinho para a esquerda. Ou seja, eu vou me autorregular. Então, em todo momento do nosso cotidiano, a gente está se autorregulando. Está melhorando. A nossa tendência natural é essa. Quando a memória está ruim, eu vou escrever no meu caderno. Você vai criando estratégias para minimizar e se autorregular. Isso existe naturalmente, mas você pode instigar a criança a fazer isso, através do mediador. Daí a importância da intervenção psicopedagógica. Tá? Na sala de recursos, isso, ó, os professores que estão aqui, tem uma grande professora de educação especial do presidente, a Manu, né, que faz isso naturalmente, mas é importante a gente conceitualizar isso tudo que nós fazemos no cotidiano. As professoras perdem a noção de quão rico às vezes é o trabalho delas. Isso eu mostrava muito para essa professora da sala de recursos, fazia um trabalho brilhantíssimo, e às vezes não se dava valor, não escrevia um artigo, não tinha consciência, às vezes, da riqueza das intervenções dela no desenvolvimento do autismo. Porque onde estão as nossas crianças autistas? Na escola, não estão as crianças na escola. É claro que não podemos considerar a experiência familiar, mas a criança passa muito tempo na escola. Então, a escola é um ambiente que não pode ser deficiente. Então, uma perspectiva que eu aprendi, quer dizer, a deficiência, retirar um pouco essa lógica que a deficiência está na criança. E muitas vezes a deficiência está em um ambiente que não propicia essa criança, garantir essa criança o seu desenvolvimento. Coisa eu também não trouxe aqui, mas a perspectiva ecológica do desenvolvimento do Brenner nos explica isso. Tem a criança no centro e depois vários círculos concêntricos de outros sistemas, que é o microsistema familiar, depois microsistema escolar, microsistema social, até chegar nas políticas públicas. O que está acontecendo em Brasília em políticas públicas, produção de políticas públicas, interfere no desenvolvimento do nosso aluno, do nosso filho aqui. Tá? Então, até as políticas públicas não podem ser descartadas como macrosistemas que impactam o desenvolvimento da criança. A ausência dessas políticas públicas, a ausência da pedagogização de uma família também tem que ser pedagogizada. Como o Cláudio falou, né? Quer dizer, ele falou tudo do ponto de vista clínico, né? Mas você pode trazer essa família. Aqui nós temos uma foto muito antiga de um projeto que nós desenvolvemos na escola Niterói. Aqui nós temos um meninozinho autista. Era até gêmeo de outro, perfilzinho de autista. E tinha deficiência também, mas eu acredito que era uma deficiência muito circunstancial. Há um grupinho de crianças brincando e ele lá. Então nós temos que pensar nessa perspectiva na ideia de neuroplasticidade, né? A importância do tempo para a infância e as possibilidades de alteração desse quadro, né? A necessidade de desenvolvimento de linguagem alternativa dependendo do grau de comprometimento da criança, por isso melhora a expressão de desejos, encontros, necessidades, reduz a agitação, algo e heteroagressividade. Esse é um projeto que deu continuidade àquele espacial, o projeto Torre de Hanoi. A gente apresentou na Espanha, publicamos esse trabalho, foi bem legal. Vou falar de uma forma sucinta, quero me estender muito. Torre de Hanoi é um jogo milenar, né? Nos monastérios, a desenvolvimento mental, e já vi, e hoje tem eletronicamente e tem um joguinho concreto também. Como é que é esse joguinho? Todos conhecem? Não sei. A Torre de Hanoi tem 3 hastes e tem vários discos. Pode ter 3, 4, 5, vários discos, mas eu trabalhei só com 3, 4 e 5. O 3 é o mínimo de dificuldade e o 5 é o máximo de dificuldade. O que a gente fazia? A gente deixava a criança sozinha resolver o problema. E quando era de 3 discos, muitos deles, são alunos com mais de 12 anos. E eles conseguiam resolver facilmente. Então, aqui, quanto menor o índice aqui, melhor o desempenho, porque a
escolaridade mais baixa, a experiência de pré-teste e pós-teste foi bem pequena. Por quê? O que é o pré-teste e pós-teste que eu já falei para vocês? O pré-teste é quando o aluno faz sem a intervenção do mediador. Tá? Ele sozinho, com um desempenho real dele. Depois ele sofre uma sequência bem grande de intervenções e depois ele é reavaliado no pós-teste também sozinho. Que é exatamente o nível de desenvolvimento dele. Os 5 dígitos, que é o mais complexo, o que aconteceu no pré-teste? Eles erraram muito, fizeram quase que 90 movimentos. A média, isso era um grupinho. A média de muitos movimentos. Então, quase 100. Pô, errado pra caramba. Mas aí, esse rapaz, que era um desenvolvedor da teoria da comunicação, ele vinha 2 vezes por semana e fazia na sala de recursos esse trabalho com ele, mostrando como ser mais rápido, como identificar. Né? E aí eles começaram a se identificar muito com ele, era uma parceria muito interessante. Bem, o resultado disso foi muito interessante. Olha aqui a diferença, o pré-teste e o pós-teste. Quando a gente fez o pós-teste, eles deram 40 em média de movimentos, muito diferente do que já haviam feito no pré-teste. Isso nos alegrou muito porque foi um indicador de que a mediação vale a pena. Esses meninos não podem ser deixados sozinhos, eles precisam de uma mediação. É claro que a professora é sempre uma mediadora, mas o aluno especial, ele precisa de um mediador também especial. Ele precisa de um mediador na sala regular, precisa de um mediador na sala de recursos. Se não, até o mediador em casa. Nós temos aqui alunos, psicólogos fazendo um trabalho de AT, que é uma coisa muito interessante, né? Que é o atendimento terapêutico. Um conceito que não tinha na minha época, que nós temos os psicólogos, André, que fazem esse trabalho. O que é? É a mediação, só que a mediação com aqueles alunos, aquelas crianças que estão saindo da escola, aqueles pacientes que estão fora, mas precisam de um mediador para que ele se relacione com a realidade de uma forma mediada. Então a mediação é sempre bem interessante, tá? É um conceito de AT na vida. Bem, aí isso aí é só que eu valorizo muito nessas intervenções, o aspecto lúdico. Nada tão formal quanto na experiência escolar. Então, sempre em cima de jogos, sempre em cima de muito estímulo lúdico, né? Porque nós temos toda uma literatura que nos diz que a cultura lúdica do homem sempre brincou, então a brincadeira ficou muito separada da escola. A escola é um lugar sério, lugar da brincadeira, a hora do recreio, em casa, no barco. E nós podemos trazer esse aspecto lúdico para o ambiente escolar, né? Então, normalmente, quando você tem uma sala de aula, ainda com alunos especiais, ela é muito formalizada, ela não tem muito aspecto lúdico. E as intervenções, a gente privilegiou muito esse aspecto lúdico. Aí, a matemática, não é matemática formal, mas é uma matemática bem espacial. Então, nós temos uma balança, e aí é um joguinho você faz eletronicamente, e ele vai vendo que 5, 15, quando ele põe o 15 aqui, a balança fica regulada. O Tangram, novo, né, que é importante. Escala de Cuisiner também, que é muito interessante. Aqui é a criança não oralizada, ela precisa, às vezes, de um recurso de apoio, de uma comunicação alternativa. Então, isso é um exemplo de comunicação alternativa, que ela aponta o que eu quero, é um livro, me ajuda a entender o banheiro, está tudo legal. Ela não verbaliza, mas ela tem um instrumento alternativo de comunicação. Isso eu tive alunas que constroem de uma forma espetacular todos esses instrumentos. Isso é muito importante para que ela se fique integrada naquele ambiente, ou use em casa, ou use na escola. Aqui é a clínica de Cláudia, Instituto Fluminense de Saúde Mental, também na aposta de que a integração em qualquer ambiente, né? O autismo não pode ficar segregado, ele tem que estar aqui conosco, nas palestras, ele tem que estar na cultura, ele tem que estar nos esportes, ele tem que estar em todos os lugares. E aqui é um campeonato de futebol realizado pelo Instituto, porque aqui a gente nem discrimina, tem diferentes perfis de paciente, temos enfermeiro, temos professor de educação física, temos psicólogo, temos estagiários, toda sorte. E tudo isso aqui não interessa a origem de cada um, todos estão jogando futebol. Sem
Uma outra questão que eu acho importante também nessas intervenções é a produção de atitudes com autonomia. Há muita preocupação da família, na medida em que eles vão ganhando idade, né, com a questão da autonomia, sair sozinho, fazer as coisas sozinho, tem as tarefas mais cotidianas, né? Essa vida independente, né? Isso requer um treinamento que envolve todos os professores, da família, né? Aí o trabalho da terapia ocupacional, né, para desenvolver essa habilidade. Algumas referências teóricas de Suriel, Bronfenbrenner, aqui minha amiga Eveli Kovic, que é um profissional que faz pesquisa direto em cima dessa avaliação. Isso aqui ainda é um quadrinho de como é que você pensa que o outro está pensando e não é nada disso, né? Quando você está casado há muito tempo, você já sabe que outra pessoa pensa, e você pensa que está pensando e não é nada disso, né? Intencionalidade, né? É interessante que isso não é só no perfil do autismo, não. Todo o nosso pensamento é no sentido de atribuir ânima ao outro, né? A gente conhece. Esse computador cretino, isso é um computador cretino, não está funcionando, esse aparelho é miserável, né? Então você dá características humanas aos objetos, não tem tendência humana mesmo, nossa, né? Porque a gente já nos dizia isso, e a gente a todo momento atribui características humanas aos animais, aos objetos. Por que essa caneta não quer escrever? Né? A gente diz muito isso, o computador está travado. Isso aí é muito interessante, porque o comportamento autista e o comportamento das áreas, a gente tem uma certa aproximação. Se você quiser ensinar uma arte que tem um conteúdo intelectual a ser expressado, ela não expressa. Mas se você deixar ela um pouco solta, não abordá-la de uma forma muito direta, ela acaba desempenhando, tendo um desempenho interessante, intelectual, mas não uma abordagem direta. E é isso que a gente tem que apostar no menino autista, quer dizer, abordá-lo de uma forma mais indireta. E não, isso é que o Cláudio falou, né? Isso que vai se retrair mais ainda, né? Então, que forma é essa indireta, né? Então, por que a avaliação neuropsicológica, né? Para fazer triagem, tem que conhecer nossos alunos, né? E na saúde coletiva, quem são os nossos pacientes? Pesquisas quantitativas, qualitativas, na avaliação clínica, a gente recebe muitas solicitações de neurologistas, principalmente neurologistas, com relação ao fechamento do diagnóstico clínico e o acompanhamento terapêutico, é claro, né? Aqui é só uma questão humana mesmo, né, de pesquisa, né? Como nós tendemos a identificar muito mais reconhecimento facial do que reconhecimento de padrões não sociais, né? Então ali a gente identifica qual é de uma forma muito mais fácil, e aqui os padrões. Aí nós temos aqui um padrão mais complexo e um padrão easy, mais simples, né? Um padrão que não tem o objetivo, o padrão alto, e ali que tem. Então, são tarefas mais complexas do ponto de vista humano do que quando você tem estímulos humanos, né? É isso que o Cláudio falou também, né? A questão da individualização, né? Nunca tentar fazer uma padronização muito intensa, né? Desburocratizar, quer dizer, sair daquele lugar muito de resultados psicométricos apenas, mas ter uma abordagem mais ampla. E, por fim, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, que é a distinção entre o déficit secundário e o déficit primário. O déficit primário é o déficit real, né? O déficit secundário é uma coisa que está presente, mas ele não é fundamental naquele perfil clínico do sujeito. Não sei se vocês entenderam, quer dizer, o déficit cognitivo secundário, por exemplo, uma criança surda. Se você avaliar uma criança surda, um sujeito surdo, com um protocolo do risco de autismo, essa criança é autista, presta afinada, né? A gente, a criança que está enxergando pouco também, né? Muito comum. Então, esses inputs senso-perceptivos, surdez, cegueira, às vezes podem se passar por deficientes, mas na verdade o que eles têm é um déficit sensorial. Falta de estimulação cognitiva, crianças numa situação de abandono, em ambientes sociais muito empobrecidos, elas podem passar por deficientes intelectuais. Isso que Maria Helena Souza Pato nos chamava a atenção na literatura dela nos anos 90, fazendo a crítica da psicometria. Muitas crianças são taxadas, rotuladas de deficiência intelectual, mas na verdade o que elas têm é um ambiente
onde ela está inserida é que é deficiente. E o déficit cognitivo aparente, né? Que a criança, eu tive um pacientezinho que também veio com o símbolo, viu que ele tinha 4 anos apenas, mas com suspeita também de deficiência, e ele, quando eu pedi para a mãe e a avó virem conversar, eu falei, você espera um pouquinho aí que eu vou conversar com a sua mãe e com a avó. Ele na memória falou assim, vocês vão falar mal de mim, né? Eu sei, vocês vão falar mal de mim? E aí você já percebe que a criança está preocupada. O que representa estar ali? Representa sempre uma crítica a ele. Quem recebia na família de crítica, em 2 minutos você já percebe que aquela família era conflituosa. E depois, essa criança era muito interessante. Aí depois, na avaliação, obviamente fiz os testes e pedi para ele desenhar. Sempre o grafismo é sempre muito interessante. Os psicólogos aqui presentes sabem, né? Pedi para uma criança desenhar uma riqueza muito grande. Aí ele desenhou lá, desenhou o pai, desenhou a mãe, desenhou a avó, o cachorro, e o pai muito grande. Eu falei, poxa, mas esse aqui é seu pai? Ah, eu gosto muito dele, mas ele ganha R$400, eu posso ver isso? Ele muito engraçadinha, ele ganha R$400, eu posso com isso? Quer dizer, é claro que ele ouviu isso, e ouviu isso, eu acho que da mãe, do marido, da sogra, né? Enfim, falando mal do pai dele. Né? Então, não é só falar de uma criança, mas eu achei muito interessante a percepção dele e como esses aspectos, assim, emocionais, podem, de um certo modo, mascarar o resultado de deficiência. Ele pode ir mal, como ele estava mal na escola. E a principal demanda para a gente fazer um teste neuropsicológico é ele está mal na escola. Tem um déficit aí, será que ele tem déficit? Não tem, né? Ele está mal na escola, esse menino está muito mal na escola, ele era muito inteligente. E aqui nós temos o déficit cognitivo primário, que é um déficit cognitivo real, limitação natural, intrínseca e idiopática, né? Por baixo desenvolvimento, lesão, como o Cláudio mostrou aqui, né? E a disfunção do cérebro. E é isso. Em suma, eu acho que vale a pena ainda fazer o teste neuropsicológico, todas as limitações que a gente apresentou aqui, eu acho que ainda vale a pena, claro, com o teste neuropsicológico contextualizado, até para ver o que se preservado naquela criança. A gente fala muito em teste neuropsicológico para identificar o déficit, mas é muito importante fazer assim, o que tem de bom nessa criança? O que está preservado? Inverter um pouco essa lógica de identificar o déficit, mas olha, tem uma riqueza muito grande dentro dessa dimensão, como a gente descobriu nessa dimensão, dimensões espaciais não verbais. Então, desenvolver recursos que estão adormecidos, que estão potenciais, latentes em cada indivíduo. Isso é a importância da intervenção. E criar formas compensatórias. É isso, pessoal. Desculpe o termo aí.